manifestação. Tá bom, obrigado. Com a palavra, o senador Aloísio. Senhora presidente, senhores senadores, eu quero, em primeiro lugar, ratificar todas as homenagens prestadas pelos senadores na tarde de hoje aos professores do nosso país. Gostaria também de enfatizar o fato de que, no início deste ano, quando coube às bancadas escolher a comissão que caberia a cada uma delas presidir, a nossa bancada, a bancada do PSDB, escolheu exatamente a Comissão de Educação, que é presidida hoje pelo senador Ciro Miranda. E a melhor homenagem que pudéssemos prestar hoje ao professor foi a audiência pública, tantas vezes mencionada nessa sessão, realizada na Comissão de Educação, sob a presidência do senador Álvaro Dias, que é também o relator do Plano Nacional de Educação naquela comissão. As homenagens à criança, ao professor, foram muitas. Eu queria apenas, senhora presidente, para compartilhar com os senadores a minha curiosidade e a minha perplexidade, me referir a uma delas, que é a homenagem que a presidente Dilma Rousseff prestou em Porto Alegre, num discurso no último sábado. Eu cito a frase da presidente e talvez eu tenha alguma colaboração de algum senador para que eu possa compreender a profundidade da frase. Diz o seguinte a presidente Dilma Rousseff, eu cito textualmente o que está no site do Planalto. Principalmente porque se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que crianças, o Dia das Crianças, é dia da mãe, do pai e dos professores, mas também é o Dia dos Animais. Sempre que você olha uma criança, disse a presidente, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. Há uma curiosidade universal sobre o significado dessa frase, o que é algo muito importante. A criança, o cachorro, o fato do cachorro estar oculto atrás da criança, discute-se hoje nas redes sociais sobre o significado desta frase. Mas a senhora presidente Dilma Rousseff, também nessa sequência de visitas eleitorais que faz aos estados, fez uma declaração que será objeto do meu discurso na tarde de hoje. Disse a presidente numa rádio na região de Itajubá, Minas Gerais, acredito que as pessoas que querem concorrer ao cargo de presidente, têm que se preparar, estudar muito, ver quais são os problemas do Brasil, ter propostas. Eu passo o dia inteiro fazendo o quê? Governando, disse a presidente. Em primeiro lugar, quero ressaltar que a presidente não compartilha do mesmo desprezo que muitas vezes o seu antecessor manifestou à educação formal. Tanto é assim que a presidente, quando candidata, chegou inclusive a inventar, num currículo distribuído à imprensa, que havia sido aluna de mestrado e doutorado na Universidade de Campinas, frase que foi desmentida pela universidade pouco tempo depois. Mas o fato é que é elogiável a recomendação da presidente de que todos os que pretendem se alçar ao cargo que ela hoje ocupa devem estudar, entender os problemas do país. Eu só acho que, meus caros colegas, se alguém tem que estudar e se precisar estudar, não deve recorrer à senhora Dilma Rousseff como professora, porque seguramente ela não tem condições de lecionar a disciplina da arte do bom governo. Se nós examinarmos o governo da presidente Dilma Rousseff, os pontos essenciais, especialmente na área da educação e na área social e na área da infraestrutura, nós veremos que o governo da presidente é uma coleção de
fracassos. Uma coleção de lições a evitar. Evitar, por exemplo, o crescente desequilíbrio externo da economia. O déficit de conta corrente, senhores senadores, na balança de pagamento, já se aproxima a 4% do PIB, ou seja, cerca de 75 bilhões de reais. É claro que nós temos reservas elevadas, que têm um custo fiscal também elevado, mas indo neste ritmo, continuando nesta senda, não sei até quando essas reservas poderão ser uma rede de segurança contra uma crise que venha a provocar uma saída de divisas do nosso país. Esse desequilíbrio externo tem muito a ver com a ausência de uma política de comércio exterior no Brasil. Outro percalço a evitar. É preciso estudar as relações econômicas internacionais de modo a evitarmos a camisa de força a que hoje o comércio exterior brasileiro está submetido, amarrado aos caprichos da Argentina no âmbito do Mercosul. Hoje o Brasil praticamente não tem mais autonomia comercial. Outra lição a evitar é o descaso com o controle da inflação. A inflação continua preocupando a todos, menos a presidente, mas preocupa a todos. Preocupa, sobretudo, aqueles que consomem a maior parte da sua renda em bens de consumo, em bens de primeira necessidade. A inflação, ao longo do governo da presidente Dilma, esteve sempre ali lambendo o limite superior da faixa de tolerância para com a alta de preços, ou seja, 6,5%. E só não estoura esse limite por conta de maquiagens, de controles artificiais de preços, como os preços de combustíveis, de tarifas públicas, como as de energia e as tarifas de ônibus. Se não fosse isso, nós já teríamos estourado a meta, o teto da meta, sendo que em 2003 esse teto chegou a ser estourado. Mas a presidente parece que está tranquila quanto a isso. Ela, inclusive, afirmou, numa das suas recorrentes incursões a Minas Gerais, como candidata e não como presidente, que, pelo 10º ano consecutivo, as metas de inflação definidas pelo Conselho Monetário seriam cumpridas. Só que seriam cumpridas nessas condições, ali, roçando o teto da meta, sendo que os preços não controlados pelo governo têm uma inflação muito superior ao teto da meta, ronda a 8% ao ano. Outra lição a ser evitada, senhores senadores, lição que compõe a receita de como não governar, que é virar as costas para a situação crítica da infraestrutura de energia e de transportes. A incapacidade das gestões petistas em investir, seja mediante parcerias com a iniciativa privada, seja diretamente por investimentos públicos, é absolutamente gritante. E eu quero apenas dar um número, lembrar a Vossas Excelências um número, que é o número que diz respeito à execução do PAC. A presidente Dilma foi apresentada ao país como uma boa gestora, a mãe do PAC. Pois bem, até o dia 1º de outubro deste ano, somente 18% do orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, foi realizado. Apenas 18% e nós já estamos no mês de outubro. Ah, mas tem o restos a pagar, aquela parcela do orçamento que fica de um ano para outro e que se acumula. Nas gestões do PT, esse acúmulo de restos a pagar é crescente. Chegamos a começar a execução do orçamento com 200 bilhões de reais de restos a pagar. Pois mesmo nos restos a pagar,
que deveriam ser destinados apenas a investimento, foram executados até o momento 53% do total do volume. E a alta carga tributária, que é responsável por 3/5 do custo do Brasil. A carga tributária, além de onerar os consumidores, as empresas, é outro fator de perda de competitividade do Brasil, dos produtos brasileiros no comércio internacional. Outro fator, portanto, a agravar o desequilíbrio das contas externas, pois a carga tributária brasileira corresponde ao acréscimo de 25% dos preços da produção doméstica em comparação com a média dos parceiros comerciais do Brasil. 25% a mais. Eu não me refiro ao sobrepreço devido à carência da infraestrutura de transporte, por exemplo, que encarece de uma maneira proibitiva a soja que nós exportamos. Estou me referindo apenas à carga tributária. A carga tributária dos produtos brasileiros é 25% superior à carga tributária que é suportada pelos parceiros comerciais do Brasil. Ah, mas tem a Bolsa BNDES. Será que devemos seguir a lição da presidente Dilma na Bolsa BNDES? O que é a Bolsa BNDES? O BNDES é uma cornucópia que é transbordante de presentes, de estímulos a setores, eu não diria setores, mas a empresários escolhidos a dedo entre os amigos do governo e que são designados pelo governo para serem campeões nacionais ou campeões mundiais. Só que este programa, esta fonte de financiamento não atingiu e longe de ter atingido o seu objetivo, pois o saldo da grande maioria desses empréstimos generosíssimos, feitos geralmente à custa de empréstimos de transferência do Tesouro ao BNDES, tem se saldado por fracassos, por endividamento crescente, por perda de competitividade e pouquíssimo avanço no mercado externo. Amanhã nós vamos votar a medida provisória que institui o programa Mais Médicos, senador Mozarildo. A saúde é o item principal de insatisfação dos brasileiros com o governo. Mas, na forma como o governo da presidente Dilma tem tratado esse problema, a solução parece ser demonizar a classe médica, no âmbito da propaganda que se seguiu à implantação do programa Mais Médicos. O problema da má gestão, do encolhimento do financiamento da saúde por parte do governo federal, não pode ser resolvido apenas com essa ideia de importar médicos do exterior, médicos que não passam pelo mesmo processo de validação dos seus conhecimentos a que passam os outros médicos que vêm trabalhar no nosso país. Basta estar inscrito no programa Mais Médicos para ser dispensado dos mesmos requisitos de aferição da qualidade de sua formação a que são submetidos os demais médicos. Não é esse tipo de solução, nem tampouco prometendo para a saúde recursos que ainda estão hoje no fundo do mar, recursos do petróleo, do pré-sal, que não se sabe quando serão extraídos, a que preço serão extraídos, que se vai resolver os problemas da saúde do nosso país. A educação, hoje ouvimos discursos de senadores da base do governo, senadores governistas que aqui desfiaram um rosário de queixas a respeito da situação da educação no nosso país. Um país onde aumentou a taxa de analfabetismo durante a gestão da presidente Dilma. Um país em que o número de estudantes de ensino médio na faixa de 15 a 17 anos estagnou. Ou melhor, pior, diminuiu. Um país em que o Enem foi transformado num supervestibular. Um país em que se inaugura universidades federais a toque de caixa, sem um mínimo de estrutura e de capacidade e de condições de funcionamento. Saneamento básico. Nada foi feito, senhores senadores, para aumentar
o número de lares brasileiros com saneamento básico. Apenas 48% da população tem acesso à coleta de esgoto e somente 37% desse esgoto recebe alguma forma de tratamento. Então, é esta senhora que pretende dar lições de governança aos seus concorrentes? É a partir de um saldo deste tamanho negativo que ela se arvora em professora de gestão pública, recomendando aos seus concorrentes, pois ela já está na corrida, aos seus eventuais concorrentes que estudem os problemas do país? Melhor faria a senhora presidente que, além de governar, como ela diz, estudasse um pouco mais, para aprender a identificá-los e aprender também a como resolvê-los. A situação do nosso país, a apreciação que foi feita ainda há pouco tempo pela senhora Christine Lagarde, que é a presidente do Comitê Monetário e Financeiro do FMI, a situação da economia brasileira se resume nas 3 citações que ela fez do nosso país, e as 3 negativas: pressões inflacionárias preocupantes, alto endividamento do setor público e necessidade urgente nos investimentos em infraestrutura. As sugestões que ela fez vão exatamente no sentido oposto ao da política formulada e executada em Brasília nos últimos anos. Em matéria de estudo, a nossa presidente deveria aprender a fazer a lição de casa, deixar de fazer campanha e efetivamente assumir o comando, as rédeas do nosso país. Muito obrigado.